O nosso assunto é crédito de carbono, uma ferramenta de mitigação dos efeitos do clima, criado na COP3 em Kyoto, no Japão, para remunerar, não sei se foi COP3, eu vou confirmar isso agora, mas que foi em Kyoto, no Japão, com o objetivo de remunerar os agentes que trabalham para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que, segundo a ciência, são responsáveis pelo aquecimento global. Nós convidamos para falar desse assunto o engenheiro ambiental, professor universitário, especialista em crédito de carbono, Orlando Trevisan. Ele é o CEO, diretor executivo da empresa CO2 Life Crédito de Carbono, que tem sede em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Nossa conversa também conta com a participação do João Pedro Cuti Dias, nosso analista de agronegócios. Trevisan, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, viu, pela presença aqui para falar de um assunto que não é tão novo, mas que mais recentemente ganhou contornos de regulamentação, até para que as pessoas possam, empresas e produtores, fazer, ter recursos a partir da venda desses créditos de carbono. E outra coisa, Orlando, é que nós aqui atendemos basicamente o pessoal do meio do campo, do meio rural, pecuarista e agricultores. E esses pecuaristas e agricultores, todos eles, você tem a natureza, as florestas, os campos, a recuperação de área degradada, tem uma série de atividades que poderiam ser contempladas com a questão dos créditos de carbono. Então, nós gostaríamos de ouvir de você, que tem uma experiência, quais são as áreas que teria possibilidade desse produtor, dessa produtora que está assistindo, de enquadrar a sua atividade ou adotar protocolos, adotar modelos de produção que houvesse uma fixação de carbono e esse carbono fosse remunerado. Boa tarde a todos, eu agradeço pelo convite. Bem, o crédito de carbono já tem uns 20 anos que ele foi criado. E o crédito de carbono é um título econômico, tá? Ele não é só da atividade do agro, ele não é só a questão de floresta, mas tem a parte industrial, tem crédito de carbono para a indústria, agroindústria e a parte de florestas, tá? No Brasil, a gente parece que a gente limitou nossos estudos na área de floresta. Quem tem floresta tem crédito de carbono, quem vai fazer reflorestamento tem crédito de carbono, mas não é só isso. O crédito de carbono tem várias maneiras de você obter esse título, tanto com atividades que retiram da atmosfera os gases do efeito estufa, quanto de evitar atividades que, se pararem de emitir gases do efeito estufa, também recebem crédito de carbono por não emitir. Então tem essas duas peculiaridades do crédito de carbono. Tá? Para o agro, especialmente, o crédito de carbono pode ser gerado pela conservação da floresta, que é o crédito de carbono imobilizado nas florestas como reserva legal e APP, ou no plantio de algum tipo de cultura que retém na atmosfera ou no subsolo esse carbono. Tá? Então, assim, tem várias metodologias, são mais de 20 anos de metodologias. A questão, às vezes, é só de divulgar essas metodologias para ver se enquadra no agronegócio. A grande questão que o pessoal reclamava no passado era a questão da mensuração desse carbono, porque usavam tecnologias ou protocolos do hemisfério norte que não eram compatíveis com a questão da produção aqui, nos trópicos. Hoje mudou isso, já se tropicalizou essas mensurações, para uma área de pastagem degradada, que ela é uma área emissora de gases de efeito estufa. O animal demora muito tempo para ficar pronto, o metano que ele emitiu, uma série de pontos a serem considerados. Porém, a hora que você transforma isso numa área produtiva, até que ponto isso é mensurado, é medido, é avaliado? Ô, João, resume, por favor, falhou um pouquinho seu microfone, só resume a pergunta
o Orlando entendeu o que você falou, para o pessoal de casa se sintonizar aqui. A preocupação que tem hoje o setor do rural é a mensuração desses créditos. Como vai ser feito e se vão ser adotadas técnicas que são para os trópicos, não técnicas do hemisfério norte, que muitas vezes não retratam o que acontece aqui nos trópicos. Tá. No comecinho lá do Crédito Carbono em 2005, você tem só a ONU fazendo essa certificação. Tá? Era a UNFCCC, que é um braço da ONU, que fazia essa certificação, eram metodologias dela. Após 2015, com o Tratado de Paris, o Protocolo de Paris, acontece o seguinte, eles deixaram que a iniciativa privada criasse suas certificadoras. E hoje, no mundo, temos 21 certificadoras, cada uma, algumas seguindo as metodologias da ONU, outras criando sua própria metodologia. Então, hoje, temos uma certificadora na França, chamada Ormex, que ela só trabalha com crédito de carbono de culturas agrícolas. Porque ela sabe mensurar quanto o milho retira da atmosfera de carbono, quanto a soja retira, entendeu? Então, são metodologias, estudos científicos que já foram feitos nos últimos 20 anos, e cada certificadora tem sua metodologia que pode ser implantada no Brasil. Tá? A minha startup, ela tem essa função de fomentar essa parte de como é que eu posso gerar crédito de carbono e aonde eu posso registrá-lo. Orlando, como é que tem sido o avanço do pagamento do crédito de carbono no mundo todo? Ele tem aumentado? Tem mais adesões? A questão do mercado de carbono no mundo, ele é dividido em dois, mercado voluntário e mercado regulado. O mercado regulado são aqueles que os países assumiram responsabilidades de neutralizar, então eles compram crédito de carbono só certificados pela ONU. Esse é o mercado regulado. O mercado voluntário é diferente, são empresas que assumem a responsabilidade voluntariamente e compram crédito de carbono voluntário. A partir do Acordo de Paris, os mercados vão se fundir. Uma vez a pessoa gerado o crédito de carbono no mercado voluntário, se o governo aprovar que aquele crédito de carbono foi válido para aquela mensuração, ele passa a ser um crédito de carbono regulado e ela pode utilizar nas suas contabilizações a nível internacional. Então já existe um marketplace no mundo sobre crédito de carbono. No Brasil está surgindo o mercado regulado agora com a nova lei 11.550, decreto 11.550, aonde empresas com alto potencial poluidor, que gerarem mais de 25 mil toneladas ano de gás de efeito estufa, vão ser obrigados a compensar o seu estouro. Então, se uma usina de cana-de-açúcar fizer o inventário e ela gerou 27 mil toneladas ano, no ano seguinte ela tem que fazer o inventário de novo e apresentar a compra de 2 mil toneladas de crédito de carbono, já com um pedido de baixa desse crédito de carbono. E ela vai comprar no produtor, numa empresa? Hoje o mercado está nascendo, então eu não posso te garantir. Mas, exemplo, o Banco do Brasil esses dias aceitou compra de leilões de imóveis rural com crédito de carbono. E ele pagou R$ 88,00 a tonelada. Quem tinha crédito de carbono feito há anos atrás pôde utilizar na compra desses... Isso vai para um banco isso? Ele fica acumulado? Se você... Quem faz o crédito de carbono, ele é dono dele. Aí o que acontece? O Banco do Brasil está aceitando crédito de carbono para ele criar uma bolsa de crédito de carbono lá para ele vender para terceiros. Porque ele sabe que as indústrias irão procurar alguém para vender esse crédito de carbono. Como ele já vai ter em estoque, ele pode vender. A B3, que trabalha com o mercado futuro e coisa, ela não montou alguma coisa similar a essa, um banco de negócio lá? Eles criaram para empresas, faziam consórcios entre as empresas e compravam crédito de carbono dentro da B3 de uma vez. Tá? Mas com esse novo decreto federal, é mercado de compra e venda agora. Quem tem crédito de carbono vai vender para quem não tem. Tá? Então sai da Bolsa de Valor e cai num mercado convencional de compra e venda. Nesse mercado, o que vale mais? Deixar de emitir o CO2 ou remover o CO2 da natureza? Então, o crédito de carbono ele é o mesmo, só que ele tem valores diferentes. Tipo, um reflorestamento paga-se melhor por um reflorestamento que você está tirando da atmosfera o gás do efeito estufa. Ele recebe mais? É mais. Hoje, um crédito de carbono de reflorestamento, você consegue vender por $14 a tonelada.
né? A diferente do crédito de carbono da energia limpa, energia solar, eólica, eleotérmica, gera crédito de carbono. Só que ele é um crédito de carbono diferencial, porque ele usa a tecnologia. Aí eles pagam até $5 a tonelada. Criou-se uma figura do RED, a remissão por evitar desmatamento. Muitos produtores, talvez não tanto no Cerrado, mas mais na Amazônia, teriam condições de desmatar 80% da sua área ou apenas 20%, no caso da Amazônia, e que eles não fizeram. Essa remissão de evitar o desmate, ela vai ser remunerada? Então, o RED foi uma briga lá atrás, porque assim, quando criaram-se a metodologia do crédito de carbono, o Brasil falou assim, olha, quem conservar a floresta ganha crédito de carbono. A ONU falou, não vai ser assim, não. Aí ele ficou fora, a proteção de floresta ficou fora do crédito de carbono no primeiro momento. Aí eles, por muitas brigas, em várias COPs, eles criaram a metodologia de RED+, que era assim, ao proteger a floresta, você ganharia só o suficiente do que a floresta retiraria da atmosfera. E aí criou o RED+, o governo federal utilizou esse RED+, para gerar um grande projeto, onde vendeu para a Noruega, para a Alemanha, por vários anos, esse crédito de carbono, tá? Só que esse crédito de carbono ele não é acessível ao produtor, porque o projeto era muito caro. Certificar isso a nível internacional era muito caro. Aí, com a entrada das novas certificadoras privadas, a metodologia mudou, que hoje eles aceitam já a reserva legal e a APP como regiões de estoque. Então, você puxa o crédito de carbono daquele período histórico da sua floresta. E aí você gera um único crédito de carbono para uma única área. Uma das certificadoras novas brasileiras, que também é uma startup, que é a Lux de Blumenau, ela está aceitando consórcios de fazendeiros, então você pega 50 matrículas, juntando cada reserva legal e APP e fazendo um único projeto. E certificando ele e tendo crédito de carbono para A impressão que a gente tem é que o cálculo dessa redução ou do sequestro do carbono é meio subjetivo. Como é que é por hectare? Como é que você, no caso de uma floresta, você faz o cálculo do que é possível reverter em recursos? Então, é assim, cada floresta é uma floresta. Você tem o nosso cerrado. O nosso cerrado tem o capão, que é o normal de árvores separadas em grande quantidade de mato. Já tem o cerradão, que é o cerrado mais denso, ele pode chegar até 167 toneladas por hectare. Só que aí, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um estudo em loco para verificar quanto de carbono, quanto você tem de árvores, espaçamento, árvore, tamanho de árvore, para gerar uma bioestatística e quantificar quanto você tem de estoque. E também você pode fazer agora a avaliação do subsolo, gerando o crédito de carbono que está estocado debaixo na terra. Então, são quantidades, depende da área, depende do tipo da vegetação que você tem. Ou seja, o assunto é amplo demais precisa de muito estudo. Faça isso. Esses modelos que nós estamos usando no Brasil para a agricultura, uma agricultura regenerativa, usando remineralizadores, produtos naturais, usando micro-organismos para fixação de nitrogênio, para evitar o uso de fertilizantes sintéticos, a questão de palha, a questão de não movimentar o solo, isso tudo vai ser colocado num pacote único para efeito de avaliação da questão de se tem ou não crédito de carbono? Assim, o agro ficou fora do decreto federal para questões de poluição, mudanças climáticas, mas a agroindústria não ficou fora, tá? Então, o que acontece? Hoje eu presto atenção que tem fazendas que vão querer vender os seus produtos neutralizados. A carne neutralizada, a soja neutralizada. Então, elas vão fazer o inventário de gases de efeito estufa da sua atividade, saber quanto emite e verificar áreas que eles conseguem, áreas que eles vão fazer o sumidouro de carbono, o sequestro de carbono. Ao fazer isso, eles vão fazer o balanço e ver se tem crédito ou não. Se tiver crédito, ele registra numa certificadora e vende essa sobra. E ainda ele vende o produto dele. Quem certifica esse Olha, cálculo? Nós já temos 21 certificadoras a nível global fazendo crédito de carbono. No Brasil nós temos 3, que é a Social Carbon, a Lux Standard e temos a Tero do Amazonas. A Tero é muito voltada só para a floresta do Amazonas, uma certificadora que ficou voltada para isso. A Lux já é uma certificadora que ela está mexendo com energia limpa
e parte de florestas hoje em dia, mas ela pretende fazer crédito de carbono de aterro sanitário, crédito de carbono de suinicultura, crédito de carbono de confinamento bovino. Então tem várias atividades dentro do agro que podem gerar crédito de carbono. Os governos também faturam com a venda de crédito de carbono? Vamos falar do Brasil. Tá. O governo tem áreas de floresta. Então, cada estado pode fazer um crédito de carbono chamado crédito de carbono jurisdicional, que é onde ele pega o estoque de carbono dessas florestas que está sob domínio dele e faz um crédito de carbono jurídico. E esse crédito, como o governo garante que essas áreas não vão ser desmatadas e não vão ser mudança de solo, eles podem vender esse crédito de carbono para terceiros. Mas isso é um processo só que o órgão público pode fazer. Hoje no mercado mundial você fala-se muito no caso do bovino, questão do problema do metano no processamento dos alimentos, no rumo dele gera metano. Você hoje, à medida que você consegue reduzir a idade de abate, você reduz a emissão por animal e, consequentemente, por tonelada de carne produzida. Quando que isso vai ser possível mostrar ao mundo que nós produzimos produtos com a menor pegada de carbono possível? Você teve com a Apex. A Apex hoje tem programa desse tipo, por exemplo? A Embrapa tem esse programa, né? A Embrapa tem a carne neutra, se eu não me engano. Carbono neutro. Que ela faz. Você põe o boi no pasto e é feito um cálculo de quantas árvores você planta na mesma localidade. Conforme essas árvores vão crescendo, você vai só trocando o número de gado que você tem e a Embrapa te certifica a nível nacional que a sua carne é zero neutro, porque ela está compensando, a árvore crescendo, ela está compensando a emissão do boi. Tá? Mas a remuneração ainda não chega para o produtor que tem essa carne. É uma carne que ela vende para os mercados como uma carne diferenciada. Ele ganha no preço, no valor agregado, da carne, mas carne. Não tem o acesso ao faturamento. Ele só compensa. Mediante a venda de crédito. Ele não ganha pelo crédito. Não, ele não consegue gerar crédito, ele só compensa. Ele está emitindo aqui, mas ao mesmo tempo ele está sequestrando desse outro lado. Teria um ágio em cima da carne dele. Isso é um ágio, ele vende como um produto diferenciado. A Embrapa tem o leite, carbono neutro também. Que deve compensar com plantio e leite, né? Esse ano, Pois não. Esse ano foi o ano 2024, o ano mais quente já mensurado no planeta. Essa situação que nós, na COP de Paris, falou que nós não podíamos passar de 1,5 grau. Nós batemos o 1,5 grau agora, em 2024, a temperatura média do planeta. Isso tudo vai provocar pelo menos uma agilização nesses processos, uma tomada de posição mais séria dos países em relação a essa questão do aquecimento global? Olha, o aquecimento global ele é fato, porque você já vê coisas que não aconteciam, nunca aconteceram enquanto nós, seres humanos, estamos na fase da Terra, a gente não tinha visto. Tipo, os furacões extratropicais, eles só começaram a aparecer após 2007. Para um modelo climático funcionar, ele tem que ter 30 anos de dados. Quando aparece um efeito desse diferente, nós temos que esperar 30 anos de dados para ter um modelo climatológico funcionando corretamente. Ainda falta alguns anos para a gente ter um modelo matemático a partir de 2007. Foi a primeira vez que apareceu um furacão extratropical, né? Aí o que acontece? A tendência todos os eventos climáticos se intensificarem. Mais chuva, mais seca, mais calor, mais tudo. Cada COP o pessoal falava, os países que poluíram grande, que foram responsáveis pela poluição, pelo aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, vão ter que aplicar 100 bilhões de dólares por ano em ações mitigadoras. Esse dinheiro está aparecendo? Olha, ele aparece assim, pingado. Né? O Fundo da Amazônia recebe uma parte desse dinheiro por questões que o governo mostra que ele está evitando desmatamento. Mas ano após ano a gente bate recordes de desmatamento, Então aí não vem esse dinheiro para nós, porque nosso trabalho de casa seria evitar o desmatamento. A gente não consegue fazer isso. Então aí eles não remuneram o Brasil por essas questões. E as metas de redução dos poluentes?
A venda do crédito de carbono, dá para sentir que o crédito de carbono já tem contribuído para a redução? Enquanto ficava só na mão do governo, as ações elas ficavam a nível governamental, a gente não sabia o que estava acontecendo. Agora que cria-se um mercado e a iniciativa privada vai entrar nele e vai entrar com fôlego, porque vai remunerar o produtor, vai remunerar o agroindustrial, vai remunerar o industrial, a tendência é aumentar esse mercado. E como ele passou a ser um mercado obrigatório, um mercado regulado, porque agora tem alguém que vai emitir, vai ter que comprar e vai ter que procurar um lugar para comprar. Então, quer dizer, automaticamente o governo vai agora só olhar o mercado crescendo e utilizar as neutralizações que vão ocorrer, porque o crédito de carbono ele é um título econômico que você não guarda ele debaixo do colchão. Você gera ele, alguém vai comprar ele de você e vai mandar dar baixa nele, ele vai sair do mercado. A neutralização ele fica isso. como se fosse na nuvem. É a criptomoeda, sabe as nossas criptomoedas agora que a gente compra e algumas pessoas queimam as criptomoedas? Né? É a mesma coisa, pessoas vão comprar crédito de carbono e aquele para provar que neutralizou suas atividades, ele tem que dar baixa desse título, então ele sai do mercado. O RenovaBio talvez seja um dos programas mais antigos do Brasil nessa área, que as empresas produtoras de etanol, elas geravam os créditos em função de uma série de protocolos que tinham mensurado, e as empresas que vendiam produtos derivados de petróleo eram obrigadas a comprar. É mais ou menos nisso que o RenovaBio vai acontecer, um RenovaBio maior, então, a nível de Brasil? O RenovaBio foi uma tentativa da Agência Nacional de Petróleo o nosso setor mais problemático é o setor petrolífero. Então eles falaram assim, vamos pegar o setor petrolífero, vamos fazer um mercado regulado desse setor e criou o RenovaBio. O que o RenovaBio faz? Desde a Petrobras, que extrai o petróleo, refina e tudo mais, é feita a cadeia de emissões de gases de efeito estufa, até chegar na bomba de combustível do posto de combustível. Eles fazem o cálculo dessa emissão desse combustível e distribuem desde a Petrobras até as distribuidoras, as transportadoras, por ano elas têm que comprar um crédito de carbono especial chamado CBIO. Esse CBIO é gerado por quem? Quem gera combustível limpo, tipo etanol. Então a usina que planta a cana-de-açúcar, resgata esse gás do efeito estufa, processa ele, gera o etanol, compensa o petróleo extraído lá no pré-sal. Para o produtor, pessoa física, ou para uma empresa pecuária, como é que tem sido o acesso desse produtor, dessa empresa rural, a esse mercado? E aí fica a pergunta, você acha que já disse, né? Os créditos de carbono não são uma commodity. Tem o voluntário, tem o regulado, que tem valores diferentes. Na lei que criou a política de mudanças climáticas, eles citaram que o crédito de carbono seria um commodities. Mas aí o Comitê de Valores Monetários falou que era bom não ser um commodity por questões técnicas. Então ele é um título econômico, como se fosse um título imobiliário ou alguma coisa do tipo. Não está bem definido, mas será isso. E o acesso do produtor a esse mercado? O mercado, o decreto federal foi agora final de 2023. Então, quer dizer, o mercado está se enquadrando ainda. Tá? Então, nós vemos assim, várias iniciativas surgindo. Hoje você tem cursos na internet para como fazer projeto de crédito de carbono. Né? Hoje você tem até uma universidade do carbono, tem faculdades dando MBA sobre crédito de carbono, a PUC do Rio Grande do Sul está com uma pós-graduação em crédito de carbono. Então, quer dizer, nesse exato momento o pessoal está se especializando para conseguir puxar esse... Então, ser até chegar intermediário do produtor Exatamente. E do comprador, possível então, comprador. O comprador só está observando por enquanto, porque até esse profissional chegar no mercado vai demorar um pouco. Quer dizer, tem gente interessada em comprar, mas ainda é um mercado que faltam alguns passos. Falta profissional. Eu sou professor da Universidade Federal e estou dando aula para o primeiro e para o quarto ano para apresentar o projeto, como é que se faz, onde se registra. Muitas empresas, João Pedro, querendo comprar, mas está faltando ainda. Ou seja, é um assunto que ainda tem muito chão pela frente. Né?
O planeta sempre dependeu das vegetais, especialmente vegetais verdes, através da fotossíntese, que são os grandes sequestradores de carbono, né? Sim, o nosso agro ele faz um bem muito grande, porque as nossas leguminosas, nossos cereais, eles resgatam muito da atmosfera. Só que não foi dada não se botou na mesa essa informação de cálculo de quanto resgata. Tanto é que eu falei para vocês, já tem certificadoras na França gerando crédito de carbono para a questão de plantio de leguminosas, plantio de grãos.